Pouca Verdade na área e hoje é o último podcast do ano. Chegamos a mais um ano. Jingle Bell, não, isso aqui já virou até figurinha, né, velho? Poderíamos ter vindo de vermelho e verde, de Papai então, Noel, né? né? Não, mas não. Hoje eu preparei outra coisa, cara. Você tá maluco? Mas antes, os nossos patrocinadores. Construindo Pro, muito obrigado por patrocinar aqui a gente. Obrigado por esse ano estar conosco, né? Nessa nova empreitada. E vamos deixar aí o contato da Construindo Pro para vocês que vai construir. Precisa aí de uma empreiteira. Quando tem contato com o pessoal, que o pessoal manda bem demais. E quem mais, Guinho? Realiza Casa de Boa. Ele jogou fogueira ali, né? Da última vez fui eu que pediu, né? Realiza Casa de Bolos, muito obrigado pela força, por estar com a gente. É isso aí. E hoje, cara, a gente preparou pra vocês uma história incrível. Eu posso falar que é incrível, que os meninos não sabem ainda da história, mas eu sei pouco da história dele. Mas é uma história que, cara, eu fui num restaurante de um amigo meu, né? Já pra dar ABC, também vou fazer uma propaganda pra você, tá? Tava lá com o Will conversando e o Will me contou a história desse cara. Eu falei, pelo amor de Deus, Will, entre em contato com esse cara que a gente precisa contar essa história pra todo mundo, né? Estamos aqui com o Oscar Huang. Aê! Muitíssimo bem-vindo. Muito bem-vindo, meu irmão. Tá todo mundo aí que tá te vendo. Quem que é o Oscar Huang, meu irmão? Bom, queria primeiramente agradecer a Deus e agradecer a vocês pelo convite de estar aqui. É meu primeiro podcast, estou um pouco nervoso aqui. Vem de muitos, depois desse você vai de muitos. Estou um pouquinho, assim, nervoso, assim, mas assim, eu nasci aqui, meus pais são de Taiwan. Meu pai e minha mãe vieram de Taiwan em 83. Eu nasci em 84. E fui vivendo assim. Meus pais se converteram, né? Aceitaram a Jesus, acho que quando eu tinha uns 3 anos de idade, eu comecei a ir para uma igreja taiwanesa, que fica na Vila Mariana, né? E desde então, sempre fui para a igreja. Desde pequeno, e aquele negócio, né? Você vai para a igreja, mas por volta de uns 10, 12 anos, eu não sei precisar bem, eu aceitei a Jesus num acampamento de igrejas. Aceitou de verdade, né? Tá. Assim, toda vez eu ia aceitava de novo, né? A gente tinha aquela... A renovação é sempre bem-vinda. E foi indo, eu cresci na igreja, então, assim, normal, né? Aquela vida de pais orientais, bem rigorosa. Mas e tal. O seu pai, ele se converteu por conta de amigos? Eu acho que foi por conta de amigos. Porque ele era o quê? Ele era budista. Budista, quando ele veio de Taiwan, a maioria é budista, né? Ele veio pra cá, conheceu alguém que levou ele pra igreja. E Jesus pegou ele na curva. Isso. Aí foi. E desde então, eu cresci na igreja, estudava, na época do colégio, amizades ruins, né? Começa a fumar, beber, ir pra balada. Mas é muito normal, né? O povo do oriental, né? Eles fumam muito, né, cara? Fumam pra caramba. E assim, nas baladas, né? Comecei a entrar nesse mundo, mas assim, meu pai sempre fazia eu ir pra igreja domingo. Então eu ia pra balada, às vezes eu ia virado, mas ia pra igreja só pra... com uma ressaca por isso também. Pra estar fisicamente eu tava lá, né? Na igreja no domingo. Fisicamente. Exato. Exatamente. Fisicamente lá e com a dor de cabeça do dia anterior. E foi isso. Aí entrei na faculdade a mesma coisa, né? Você é formado em quê, cara? Processamento de dados. Processamento de dados? Nem existe mais esse curso. Agora é sistema de informação, né? E na faculdade era a mesma coisa, né? Várzea, um barzinho. Ixi, a faculdade é pior, né? Sinuca e tal. E foi a mesma coisa. Eu era de igreja, mas é aquele agente secreto, né? Que ninguém sabia que eu era da igreja. Assim, sempre... nunca falava, né? Tinha vergonha de falar. Sim. E é isso. E você conheceu o nosso amigo, né? Como o Will, você conheceu onde? Nossa, eu conheci quando era criança, né? Criança? Ele chegou aí na igreja, nos acampamentos e tal. Eu conheci ele quando era pequeno. E aí as vidas foram indo, a gente ficou, sei lá, uns... Aí separou e foi embora. E aí a gente só se reencontrou esse ano agora, Sim. uns 15, 20 anos depois, que eu encontrei ele aqui, né? Aí
20 anos. Por aí. É tempo. É tempo. Então, e na faculdade, terminei a faculdade, comecei a trabalhar, trabalhava numa empresa grande. E assim, eu só queria crescer na vida profissional e mostrar pro meu pai que eu não era um simples... Um jogado, um jogado. Porque oriental tem esse negócio, né? Você tem que provar pro pai, você tem que deixar o pai orgulhoso, exato. Não desonrar a família e tal. A questão era, né? Tentar e... Era uma coisa cultural, né, cara? Exato. É. E a vida foi indo. E em 2010 eu comecei a namorar minha esposa, que ela era da igreja, mas a gente... Você conheceu na igreja? Conheci na igreja, ela era da igreja, ela também é descendente de taiwanês. E a gente, na verdade, nunca se falava, até que um determinado ponto a gente começou a se conversar, começamos a namorar. E... Só uma dúvida aqui. Agora, igreja taiwanesa, né? Tem algumas dúvidas. Eu não sei se vai vir outro convidado taiwanês. Eu acho que até imagino que você vai perguntar, mas vamos lá. Eu não sei. Na cultura da igreja taiwanesa, vocês faziam corte ou coisa do tipo? É isso mesmo que eu imaginei que você ia perguntar. Como que era a questão de namoro? É tipo, pode namorar e vai embora, beleza? É que quando eu comecei a namorar a minha esposa, eu já tinha uns 24 anos. Já tinha aceitado a Jesus de novo. Já tinha aceitado. A renovação tava em dia. Algumas vezes eu tinha... Tava em dia. Mas assim, foi rolando, a gente se conhecia desde criança, mas nunca teve nada, até que em determinado momento a gente começou a ter uma conversa mais íntima e tal, e a gente começou a namorar. 2010, 2012 a gente casou. Rápido? Rápido. A gente sempre, assim, pra não esquecer as datas, sempre... Dia 12 de junho, dia dos namorados, eu comecei a namorar ela. E casei no dia 12 de outubro, que era dia das crianças. Pra não ter problema com datas, né? Então já... Nessa aí eu já me quebro, todas as datas são 12 diferentes. de outubro de 2012, que é pra não errar de fato. Já era 12. Então a gente começou a gente casou, eu comecei a trabalhar com ela, né? Ela tinha uma empresa de importação. Você foi trabalhar na empresa dela? Porque eu trabalhava em Alphaville, e daí eu acordava, 5 da manhã, pegava fretado e voltava e tal. Aí eu comecei a trabalhar com ela. E em 2013, eu comecei a sentir alguns sintomas de uma doença que eu tenho, autoimune. Doença de BC, que chama, BC. Vamos explicar melhor isso aqui. O que significa a doença de BC, mano? É uma doença autoimune, que o meu atacou um vaso sanguíneo do cerebelo e eu perdia o equilíbrio, visão meio alterada. E os primeiros sintomas foi isso? Os primeiros sintomas começaram com a visão. Em 2013 eu comecei a ter problemas de visão, assim, dor no olho. Parecia que alguém estava apertando o olho, né? Então eu chegava, sentia dor no olho, ia no oftalmologista, tomava uns remédios. A galera não fazia teste pra esse tipo de coisa. Daí tava de boa, parava a dor, continuava. É porque aí, não é uma coisa, tipo, não é mas uma coisa contínua, né? Era intermitente. É uma coisa que é normal, dor no olho. Aí começou a ficar mais frequente, então eu comecei a procurar outros médicos. Chegou numa oftalmologista que ela falou, eu acho que é uma doença autoimune e vamos fazer o seguinte, a gente vai... Mas isso depois de vários médicos. Sim. A gente vai começar um remédio, um imunossupressor, porque a gente... Mas nesse momento do que você chegou, que a doutora falou isso, você já só sentia dor no olho ainda? Só no olho ainda. Então, beleza, tava com dor no olho, a gente tinha uma viagem marcada que eu ia para Taiwan visitar meus avós, ela ia para a China fazer o trabalho, né, trabalhar, e depois a gente ia para os Estados Unidos com os amigos para passear, né. Beleza, aí nesse meio tempo, a médica falou, você vai ter que tomar imunossupressor e você não vai poder engravidar por um tempo, né, por causa do medicamento. Pode dar algum problema e tal. Aí eu falei, beleza. Deu errado. Eu falei com a médica assim, então me dá 6 meses, depois que eu voltar da viagem, se eu não engravidar... A gente começa. A gente começa o remédio, o medicamento. Daí eu congelei também, né, pra garantir. E voltei da viagem, a gente ficou tentando e engravidou. Então, engravidou do meu primeiro filho, né, Felipe. E eu falei, então beleza.
Então eu vou começar a medicação. E comecei a tomar os imunossupressores, tal, medicação, tal, oral. Aí via já existia já o diagnóstico, já tinha feito os exames. Não, ainda não tinha diagnóstico. Foi, não, só, porque... foi a tentativa. É, porque ainda só tinha dor no olho. Foi só pra ver se melhorava a dor no olho. Isso. E o diagnóstico dessa questão ele é feito via exame de sangue, via... Ixi, eu fiz tanto exame, né? eu fui virado do avesso, mandaram o exame pra Suíça, pros Estados Unidos. Sério, virou caso de estudo? É, na USP também, eu virei caso de estudo também. Então, no final, não chegaram a nenhum diagnóstico certeiro, assim, né? Eu tenho um diagnóstico aproximado, porque eu tenho sintoma de várias doenças, então não tenho... E a de BC, algumas eu não tenho. Então, Entendi. a mais próxima foi a Entendi. de BC. E meu filho nasceu em fevereiro de 2015. Até aí tava tudo ok, a gente... Só dor no olho dor e no tomando remédio. olho, às vezes, e não era sempre, de vez em quando. Meu filho estava com uns 3 meses, mais ou menos, eu comecei a sentir, tropicava andando, comecei a sentir tontura, então a gente desconfiou que era labirintite. Uhum. Fiz Que exame. também é plausível. Por Pelo causa do sintoma, desequilíbrio e tal. Mas também não deu nada, deu tudo normal. E foi indo. Eu comecei a ficar pior, não conseguia mais andar, chegou um momento em Isso que... já em 2015. 2015. Eu estava muito pior, comecei a andar, caía, comecei a usar bengala, né, para andar e tal. Aí começou a investigar, e investigando, eu piorando. Aí comecei a ser internado, porque tava muito... Não dá pra você ficar andando por aí. Muito grave. Aí eu ia pra UTI e tal, e não conseguiam descobrir o que era, né, assim. E foi indo, até que em 2017... tem uma reumatologista, ela falou, vamos começar a tomar medicamentos mais fortes, mais pesados, né? E beleza, comecei a tomar, só que como baixava toda a minha imunidade, eu comecei a ter problemas, assim, aquelas bactérias próprias do intestino, comecei a ter complicações do pulmão também. Então teve uma época que eu fiquei 3 meses internado, 2 de UTI praticamente, e 1 mês... E isso foi no final de 2017. Caraca, 2 anos já. E eu já não aguentava mais. Aí eu tinha falado com a médica, eu falei assim, não quero mais tomar nenhum remédio. Se eu tiver que morrer, eu prefiro morrer do que ficar assim, né? Porque eu não conseguia sair da cama. É uma situação complicada. Como uma doença autoimune, você tem que atacar o seu sistema imune. Exato. E aí o seu sistema imune precisa te proteger de outras coisas. Exato. Então, eu tive uma infecção muito grave no pulmão, de bactéria simples no pulmão. Fiquei na UTI. Aí eu saí, logo depois eu tive uma infecção intestinal também, de bactérias. Então, eu cheguei na médica e falei, não quero mais tomar, né, nenhum imunossupressor e tal. E... Quero viver minha vida. Quero viver minha vida. E nessa época... Como que estava o seu relacionamento com Deus nessa época, né? Eu acho que eu cheguei a buscar mais a Deus nessa época, mas... pedi a cura e tal, mas assim, era uma coisa que eu não me importava tanto comigo, sabe? Mais com a família. Mais com a família, com o sofrimento da minha esposa, né? Que ela tinha que trabalhar, cuidar do filho A família sofre pequeno, muito, né? cuidar de mim, que eu não conseguia nem ir no banheiro sozinho, tomar banho, ela tinha que me ajudar em tudo. Foi uma época difícil para ela, né? Porque ela teve que abdicar de muita coisa da vida dela para cuidar de mim e do nosso filho, trabalhar, cuidar da casa, etc, né? E então, em 2000 eu fiquei praticamente 3 meses internado e eu saí de lá, eu não conseguia andar, eu andava de cadeira de rodas, comecei a fazer fisioterapia para não perder melhorar, porque eu não conseguia fazer nada, não conseguia ficar em pé, não conseguia fazer nada. E a médica falou, então vamos continuar só com corticoide. E eu comecei com canabidiol também para ver se melhorava alguma coisa no cérebro e tal. Sim. Porque esse remédio que estava no comecinho. Isso foi em 2017? Isso foi 2018. 2018. E aí minha esposa ficava, procura uma psicóloga, né? Porque ela via que eu tava depressivo, assim, bem mal. E assim, eu comecei a procurar um psicólogo e tal, e
até aí, eu não ia muito, porque eu falava, eu não preciso, né? A gente tem um preconceito, né? Eu falava, não sou louco, não, tô de O boa. Iguinho passou por Eu passei por uma terapia, depressão e cara, é muito ele bom. falou exatamente isso, que a gente fica meio preconceituoso, né? E a vida foi indo assim, eu comecei a fazer fisioterapia, comecei a conseguir andar um pouco de andador, andava assim, fazia umas pequenas coisas, né? E até aí tava tudo ok. Eu comecei a melhorar bastante, comecei a praticar exercício, né? Comecei a fazer exercício, tava com psicólogo, tomando Isso remédio. só tirando os imunossupressores. Caramba. E aí, é porque, eu não sei, chegou um momento em que eu não queria mais, tava sofrendo muito assim, não chegava a ser dor, mas sabe, com toda a situação. De você não poder fazer nada sozinho, né? Precisar de gente pra tomar banho, precisar de gente pra... Eu acho que isso é a pior parte pro homem, principalmente. Deve Pro corroer a mente do homem, né, cara? Ainda mais você sendo um homem dentro de casa, você tendo que prover e não poder. Vindo também de uma cultura um pouco mais rígida, ou de um... Como seus pais são taiwaneses, né? Uhum. Então, vindo de uma cultura talvez um pouco mais rígida do que a gente tem hoje em dia, a autocobrança deve ser detestável. Tipo, e o que eu faço agora? Mas, bom... Os seus pais nesse meio tempo? Eles me ajudavam bastante e tal, mas, assim, eu me sentia um inútil, né, nessa época. E foi indo. Então, praticamente 18 o ano inteiro eu fui me recuperando fisicamente. Em 19 já estava melhor, tirei carteira de motorista de novo, né, PCD, aí fui levando minha vida, consegui me recuperar bem nesses 2 anos, né, 18 e 19. E minha esposa sempre quis ter outro filho, né, era sempre um sonho dela. Você já estava sem remédio, né? Já estava sem remédio, então... Melhor. Beleza, só que... Ainda tomava corticoide? Não, já tinha parado. Tá. Só que... Não, ainda tomava. Só que só corticoide. Daí, mas corticoide a médica falou que não tinha problema. Mano. Tomava só corticoide. Uhum. E beleza. Aí chegou 2019, minha esposa, no final de 2019, falou, queria ter outro filho e tal, a gente... Pandemia já rolando ou não? Ainda não. Comecinho. Quase. Tava quase. Tava na Ásia lá, já tava A gente rolando. só tava vendo os vídeos dos caras comendo morcego, rato, sei lá o que era naquela época. E aí, o que aconteceu? A gente chegou, ela tinha uma viagem que ela ia pra China e pra Alemanha, expor a trabalho. E eu falei, então beleza, quando você voltar, a gente... Né? E eu falei assim, a gente chegou, orou, pediu pra Deus e falou assim, vai ser um negócio assim, eu não vou usar os congelados, a gente acabou descartando. E falou, se for da vontade de Deus, a gente vai naturalmente, vai acontecer. Aí beleza, só que quando ela voltou, era fevereiro de 2020. E teve lockdown em março de 20. Então tava começando ali já. A gente deu uma segurada e ficou pensando, tava naquela incerteza, porque ela tinha a importadora tal, como é que vai ser, se vai falir, se não vai falir. Então, ficou muitos meses fechado tal. Então a gente tava nesse período mais preocupado, né? Preocupado tal. E a gente acabou chegando mais ou menos no final de 2020, a gente praticamente desistiu, né? Doou um monte de coisa, banheira, cadeirão, tudo. Já tinha tudo. Porque era do primeiro filho, né? E a gente decidiu falar, não vamos, né? Então, beleza. Tinha abortado a ideia e foi indo. Aí chegou 2021, aí ela voltou a ideia, não, querer ter, né? Eu falei, bom, vamos ver, né? Aí, março de novo, lockdown de novo. Aí dessa vez ela ficou meio assim, mas ela falou, não, eu quero. Então a gente foi tentando, a gente já viu que a empresa deu uma estabilizada? Tava tranquilo assim, né? E ela queria ter um segundo bebê, então a gente acabou tentando e conseguindo. E isso foi um milagre também, porque alguns médicos que a gente consultou depois falou que o tanto de medicamento que eu já tinha tomado, medicamentos fortíssimos, não era para eu estar fértil. Era para estar afetado. E foi isso, a gente curtiu bastante essa época de gravidez, né? Já com meu filho estava com na época 6 anos, né? O maior. Aquele momento de raiva de falar assim, poxa, a gente doou todos os negócios, eu vou ter que comprar tudo de novo. Era aquele negócio, a gente já estava conseguindo se livrar dos brinquedos de criança, limpar a casa de novo.
Já tinha voltado a dormir tranquilo. E ela queria ter outro bebê, né? Aí a gente engravidou da Alice, né, minha segunda filha. E foi isso, ela nasceu em dezembro, 22 de dezembro, quase no Natal de 2021. E foi isso, a gente tava super feliz e tal, e voltando tudo, né, voltar a ter um bebê pequeno, e agora ter o meu filho tava com quase 7, né, nessa época, quando ela nasceu. Voltar toda aquela experiência, trocar fralda, né, correria e a casa inteira muda, né? Muda, totalmente. E ela tava com 5 meses, quando... Não, 3, assim, em março, minha esposa começou a sentir mal e tal. E 3 dias seguidos, ela vomitando, ela foi no pronto-socorro. No pronto-socorro, o médico fez os exames e falou, não, você só tá com estomatite, beleza, mandou ela pra casa. Vida que segue. E a minha sogra estava em Taiwan, aí um dia minha esposa ligou para ela, comentou que estava passando mal, aí minha sogra falou, é melhor você dar uma pesquisada, que eu acho que... Atenção um pouquinho melhor na situação algum familiar, não lembro se era o vô, não, já teve algum câncer, uma coisa assim, né? Aí beleza, a gente acabou, ela foi fazer os exames e tal, e eu lembro bem até hoje, era uma terça-feira de maio. 22, né? Isso, em 2022. O exame ela tinha feito numa sexta-feira. E estava escrito que ia sair na quarta ou na quinta da outra semana. Só que como foi a médica que solicitou, ela já viu na terça-feira. E ela ligou. Ela falou, não costumo fazer isso, eu tô te ligando porque eu já vi que é um negócio muito grave. Eu acho que é um câncer. E é um câncer que já está bem... já tinha espalhado, né? Aí a gente começou a fazer exame, ela deu que ela estava com câncer no pâncreas, e já estava no fígado, no peritônio, em outras partes do corpo, né? Já tinha... Alastrado. Alastrado. E foi um baque na época, né? Porque o médico falou, cara, essa do câncer de pâncreas dá com pessoas, assim, sei lá, 65 anos pra cima, fumante, diabético... Ela não tinha nada. Ela não tinha nada disso, Ela estava se exercitando bastante, não fumava, não bebia. E assim, a gente não sabe, né? Não tem... E aí começou, a gente tinha que instalar o Photocard, que é um acesso para fazer a quimioterapia. E o médico falou, demora uns 5 dias para autorizar. Aí, mano, e o baque dessa notícia? E para vocês foi um baque... falarem para a família, para os filhos? Então, a gente acabou não falando, a gente só falou para algumas pessoas, porque minha irmã ia casar umas 2 semanas depois. E a minha esposa, ela ficou assim, não quero estragar o casamento da sua irmã. A gente ainda segurou 2 semanas para contar para... A gente contou para os irmãos dela e para a mãe dela. E para as outras pessoas a gente não contou. Ela não queria, assim, contar ainda. Ela ainda estava segurando, ela era muito, sei lá, uma pessoa muito especial, assim, nesse sentido, né? De não estragar o casamento da minha irmã. Outros. Exato. E depois que a minha irmã casou, a gente acabou contando para as pessoas mais próximas e tal. E nessa ela já tinha começado a fazer o tratamento, né? Porque, como eu estava falando, o médico falou, não, demora uns 5 dias úteis. A gente entrou numa sexta-feira, no mesmo dia, o plano de saúde, ela falou, não sei o que aconteceu, já liberou. Na segunda ela já instalou o Photocard, na terça ela já começou a fazer químio, né? A gente também... Porque também vocês não tinham tempo para perder. Não tinha tempo. A gente conseguiu um amigo meu é radioterapeuta, indicou um médico e outra pessoa também tinha indicado o mesmo médico, então a gente falou, não, vai ser esse médico e pronto. E foi indo assim, nesse... E não teve nenhum sinal antes disso? Não, nada. Só esse vômito? Porque falam que o pâncreas é um órgão muito silencioso, né? Quando ele começa a dar algum sinal é porque já tá ruim. Já tá tá muito bom. Tudo ruim, né? E aí a gente começou o tratamento e tal, e foi neste momento em que eu comecei a buscar mais a Deus. Porque quando foi comigo, eu não... Você pediu para proteger os outros, né? Protege minha família e quando foi comigo, eu pedi a cura e tal, mas não foi uma coisa assim, tão fervoroso, sabe? Era assim... Vocês continuavam indo na igreja? Sim, continuava indo para a igreja.
Então, eu lembro que a partir deste momento, eu e ela começamos a ficar mais fervorosos. Ela começou a buscar mais, eu também, porque foi diferente dessa vez. Era a pessoa mais importante, né, da minha vida. Ainda é, irmão. E quando veio essa notícia, a gente só se Tentando ajoelhou. desmontar na frente dela, né, mano? Exato. Eu acho que eu me coloco no seu lugar pensando assim, sabe? Tipo, só ia tentar não me desmontar na frente dela pra, tipo, dar mais força possível. Pra mostrar que tá forte. Né? Entendeu? É porque a pessoa precisa de alguém que seja Sim. forte, porque ela mesmo... Mas eu entendo muito bem quando você diz que comigo tá tranquilo, beleza, vamos lá. Porque eu até falei pros meninos num episódio que eu falei assim, eu não tenho alguns receios que um monte de gente tem, porque eu sei que, por exemplo, minha esposa tá bem assistida, minha filha tá bem assistida, tá todo mundo bem assistido. Se eu não estiver lá... Se eu não estiver lá, tá todo mundo bem assistido, todo mundo sabe se virar. Mas quando a gente tá do outro lado, o negócio começa a pegar um pouquinho. Que eu acho que é exatamente isso que você tá falando. Quando era comigo, não tinha tanto, mas quando foi com ela... Então, foi justamente isso. Quando foi com ela, eu não sabia mais, eu não tinha chão. Eu falei, meu Deus, por que você trouxe a Alice e agora você tá levando a dar Você embora? começa a questionar Deus. E eu falava assim, eu não consigo carregar minha filha. Eu tenho limitações até hoje, eu tenho sequelas da minha doença até hoje. Então, eu ando de bengala, assim, eu melhorei muitos %, mas eu questionava a Deus. Eu falava, Deus, por que você trouxe a Alice? Por quê? Agora, nesse momento. Agora, e ela vai ficar sem mãe, né? E foi neste momento em que eu vi que a minha esposa, graças a Deus a gente conseguiu ela parar de trabalhar, né? A gente falou com a sócia dela e tal, ela parou de trabalhar totalmente, a gente ficou só focado no tratamento dela e na recuperação dela. E o primeiro tratamento que ela fez, agora não me recordo o nome do medicamento, era quinzenal. Ela fazia quimioterapia numa terça-feira, e dava 2 semanas, na outra terça fazia de novo. Então aquela primeira semana ela ficava bem mal, bem fraca, bem debilitada de cama, assim. E na outra semana ela levava a vida normal, ia pra academia, fazia as coisas. Então a gente conseguiu aproveitar. O trabalho ela tinha dado tinha pausado tempo, o trabalho. A sócia dela estava segurando as pontas pra gente. E a vida foi assim, né? Nesse primeiro tratamento. E toda a vez que a gente ia lá, ela tinha que fazer o exame para ver como que tava, e sempre o exame não era legal, né? Sempre tinha piorado, né? As células cancerígenas estavam crescendo, então... As porcentagens aumentavam. Exato, sempre o indicador lá estava aumentando, nunca diminuiu. Mas eu via que a fé dela, a cada dia, aumentava mais, assim, sabe? Eu lembro que ela começou a orar pra caramba, a ler a Bíblia, e aconteceu várias coisas, assim, sabe? Vários milagres, assim, que a gente foi vendo que Deus estava sempre ao nosso lado, né? E é uma frase que eu li um dia que fala assim, a gente nunca vai saber que Deus é a única coisa que a gente precisa até quando Ele for a única coisa que você tiver. Então, pra mim, foi isso. Eu só tinha a Deus e ter fé que ela ia ser curada. Então... a gente começou a fazer jejum, fazer oração. E as crianças, mano, nesse meio termo? Como que foi? Então, a minha filha, ela tava com alguns meses ainda. Ela tava com, sei lá, nesse período, direito, 6, 7 meses. Então, ela não tinha... O meu filho mais velho, ele já tinha noção de tal. A gente conversava com ele. Minha esposa conversava. Ela tinha preparando ele. E ele sempre foi como ele já acompanhou a minha doença desde pequeno, ele sempre foi muito maduro para a idade dele, assim, sabe? Então, graças a Deus, ele veio, assim, ele sempre foi muito centrado, muito tranquilo, né, em relação a isso. Diferente da minha filha agora, que é espoletona, assim, hoje eu falo, agora eu entendo porque ela veio, para alegrar as nossas vidas e para deixar um papel feminino lá em casa, senão só homem lá não ia dar certo. E foi indo, a nossa vida foi indo assim, os tratamentos não estavam dando certo, e a gente mudou... Isso já 22. Isso, meio de 22 já.
Já tinha passado uns 2, 3 meses do primeiro tratamento, não deu certo. A gente mudou o tratamento, só que nessa o plano de saúde não queria mais pagar o tratamento. Falou, não, esse medicamento não era para isso e tal. E esse outro tratamento, ele era 3 semanas sim e uma não. Só que ela Mais forte. Então, não, assim, aparentemente não, porque ela ficava um dia mal e outra semana já tava, e os outros dias já estava bem. Só que era 3 semanas sim e uma não. E a mesma coisa, toda semana ia lá, fazia exames e tal, e nada de indicador baixar, sempre aumentava. Então quer dizer que não estava funcionando, né? E neste momento a gente ficava, né, questionando, pô Deus, por que tanta pessoa ruim nesse mundo e por que ela, né? Por que comigo? Porque eu questionava, por que comigo? Por que você teve tanta oportunidade de me levar, por que não me levou? Sem não querendo atrapalhar a ideia, mas colocando uma coisa muito importante aqui, que um monte de gente que assiste a gente, que ouve a gente, às vezes acha errado. Eu acho que esses questionamentos são válidos e não vejo falha em nenhum deles. Eu acho que você tem todo o direito, como filho de Deus, de questioná-lo, mas não de desrespeitá-lo. Esse é o ponto, que as pessoas entendem como questionamento aquilo que é desrespeito. Na real, você perguntar para Deus, por quê? Onde perguntar? Se seu filho hoje pergunta para você, pai, por que eu não posso fazer tal coisa? Você não vai chegar dele a explicar? Sim. Ele não está desrespeitando perguntando por quê. Ele vai te desrespeitar se ele perguntar o porquê de uma forma errada, ou fazer uma pergunta aleatória. Mas como eu consigo enxergar no questionamento de vocês uma verdade e um respeito e uma reverência a Deus, de tentar entender o que Deus está fazendo. Qual o propósito? Qual o propósito, e não em querer desrespeitá-lo. Isso é muito interessante. É uma forma de aprendizado das coisas que a gente pode fazer, que a gente deve fazer no nosso relacionamento com Deus. Desculpa aí, não quero atrapalhar não. Continua aí. Questionar é válido e como que é o nome? É isso que você queria falar, né? Edificante. Pra ser sincero, tinha vezes que eu questionava, assim, de tipo, por que Deus, sabe? Tipo, nunca fiz, a gente faz tudo certinho, nunca fez mal a ninguém, e por que você tá fazendo isso assim, sabe? Mas, assim, foi indo, e o tratamento, assim, a cada dia tava piorando, né? Fisicamente, ela já tinha caído o cabelo, ela resolveu cortar, a gente conseguiu fazer umas viagens assim curtas, assim, a gente conseguiu aproveitar bastante. A gente teve praticamente 8 meses, né, desse período que ela descobriu do diagnóstico da doença até ela falecer. A gente aproveitou bastante, né? Teve momentos muito em que rápido. A gente pôde aproveitar bastante, e chegou um momento em que o segundo tratamento já estava assim, já era praticamente novembro de 2022. O médico falou, também, os 2 protocolos que a gente tinha para câncer de pâncreas não funcionou. Você quer tentar um que está em estudo nos Estados Unidos, que é um recomprimido que você toma todo dia, e ele é para câncer de pele, mas estão fazendo um teste aí, já tem alguns anos, mas nada muito garantido. Muito concreto. Nessa hora a gente abraçou a ideia. Eu falei, vamos, não tem aqui, né? Já estamos aqui. E orando, pedindo para Deus cura, orava todo dia eu falei cura, fazia jejum, a igreja fez vigília por ela várias vezes. Eu tava com muita fé e tal, que ia curar e tal, e a gente começou a tomar. Ela começou a tomar esse medicamento, ela começou a ficar toda machucada, o rosto, a pele, toda cheia de feridas. Né? E foi assim, até que eu lembro que no dia 2 de janeiro de 2023, ela voltou no médico, e o médico falou assim, olha, esse medicamento que a gente estava tomando era muito caro mesmo. E também não estava fazendo efeito. Ele falou assim, não tenho mais o que fazer, humanamente falando. Agora é com Deus. Agora é com Deus. E isso era dia 2 de janeiro. Nesse dia a gente foi para um sítio, uma casa de campo de um amigo nosso, passar o fim de semana lá para dar uma distraída e tal.
Só que ela estava passando muito mal, muito mal. A gente tinha ido numa quinta ou numa sexta para voltar no domingo. E no sábado, ela estava passando muito mal, muito mal. Eu liguei pro médico, o médico falou, ó, amanhã de manhã vem aqui pro hospital correndo. E a gente foi. Chegou, deixei as crianças em casa, né, com a minha mãe, e fui correndo pro hospital. Aí o médico falou assim, ó, se for alguma obstrução, porque ela estava com, o fígado dela estava parando, então ela estava com muita bile no organismo, e ela estava ficando amarela. E o médico falou, muita bile pode dar confusão mental também, e aí ela estava toda amarela, tipo, por causa da bile. Aí o médico falou, talvez tenha tido algum entupimento, a bile não está conseguindo ir pro intestino, a gente faz uma cirurgia de emergência e ainda dá uma sobrevida para ela. Beleza. A gente entrou no domingo, ela estava tomando medicação, morfina, controlando a dor, tal, beleza. Segunda-feira de manhã o médico me chama de canto para fora do quarto e fala, ó, não é obstrução, a gente fez ressonância, fez todos os exames aqui, não é obstrução do fígado. O fígado está entrando em falência. E a gente não tem mais o que fazer. O que a gente pode fazer é chamar a equipe, né, dos cuidados paliativos e dar um fim digno para ela com menos dor possível. Isso foi dia 3 de janeiro, né, uma segunda-feira. Eu lembro que o médico falou, ó, eu até tive que assinar um termo lá que, tipo, se ela tivesse alguma parada cardíaca, alguma coisa, não ia existir tentar ressuscitar, fazer manobras, porque já não tinha mais o que fazer. E isso, a gente internado no hospital, e o médico falou, você quer voltar para casa? A gente monta um hospitalzinho lá na sua casa. Só que a gente conversou, eu e minha esposa na época, né, e ela falou assim, ó, eu não quero, né? Deixar essa marca em casa, tem as crianças, não quero, né? E no hospital a gente já está mais assistido, se acontecesse alguma coisa e tal, então a gente resolveu ficar no hospital. E foi passando os tempos, e como era janeiro, meu filho estava de férias, né? Então eu falei pro médico, ó, as duas médicas paliativas que estavam cuidando dela, eu falei, ó, quando chegar no momento em que ela já estiver partindo, eu quero que você me avise que eu não quero mais que meus filhos venham, né? E beleza, a gente chegou, começou foi cada dia ela estava tomando mais medicamentos, mais morfina para controlar a dor, e com isso ela ficava mais inconsciente, né? Ela tinha poucos momentos de lucidez durante o dia, de ter força para estar acordada. E num dia desses a gente falou com ela, qual os seus últimos desejos, né? Mas eu ainda orava muito por cura, acreditando até o final. Sei lá, a gente questionando a Deus também sempre, né? E achando que ele ia... Oscar, desculpa te cortar, cara, mas se a gente não acreditar até o final, Sim. Cadê a nossa fé, né, cara? Então, acho que você não fez nada de errado, cara. Tem que acreditar até o final mesmo. E ela falou assim, ó, 3 desejos. O primeiro é gravar vídeos para os meus filhos, que tem vídeos gravados para eles até 18 anos, assim, de vídeo de aniversário, vídeo de formatura. Ela conseguiu... Que incrível. Teve um dia que a irmã, uns amigos trouxeram um monte de fantasia para ela usar, e ela conseguiu ficar 1 hora mais ou menos acordada fazendo vários vídeos para as crianças e para a mãe dela. E o segundo desejo é porque o meu cunhado, o irmão dela, ia casar. E era no final de fevereiro, né? E ela não ia poder. Então ela pediu, que ela falou que ela queria ver o irmão casar. E o terceiro pedido era aquela que tinha um bosquezinho lá no hospital, ela queria descer. E o hospital ajudou, a gente organizou uma cerimoniazinha pro irmão dela, pelo menos trocar aliança na frente dela, assim, os médicos levaram, né, toda cheia de medicamento, tal, cadeira de rodas, a gente colocou um vestido nela, uma touca, desceu, meus filhos entraram, né, para dar as alianças, tal, a gente... Paginho. E foi isso, né,
E ela conseguiu fazer os 2. E o terceiro, ela tinha 2 médicas, né? E a primeira médica falou, não, é melhor não, né? Porque ela tá bem fraquinha, vocês vão sair. Aí eu falei, não, vou realizar o último desejo dela. Aí eu mandei pra outra médica e falei, ela quer descer e tal, mandei o WhatsApp, né? Ela quer descer e tal, tô com o enfermeiro e tal, a gente já tá tudo pronto pra descer. Só você autorizar aqui que a gente já vai descer. Só que a outra não tinha autorizado. Mas aí eu falei, não, vamos realizar de qualquer jeito. Aí eu consegui dar um information lá na médica lá e a gente desceu no Agora bosque. Agora ela sabe. Ela queria ver o sol pela última vez, né? Minha esposa falou, quero ver o sol. Então a gente desceu, tava um dia ensolarado. E ela viu o último dia de sol, né? E a partir desses dias, assim, ela começou a praticamente só dormia. Ela acordava para comer, acordava às vezes com dor, o médico vinha lá, cada dia mais debilitada e com menos tempo de consciente, assim, né? De sobriedade, vamos dizer assim. E um dia ela levantou da cama e ela a gente conversava, eu perguntava como ela estava e tal. E eu falei assim, você tá com medo? Aí ela virou pra mim e falou, não tô com medo. Eu sei o Deus que eu tenho, eu sei pra onde eu tô indo. Eu só fico triste porque meus filhos não vão ter mais a mãe, né? E voltou a dormir, né? Então, nesse momento, doía o coração, né? De ver ela sofrendo e ela tá lá naquela situação buscando a Deus, porque mesmo assim ela lia a Bíblia, louvava, às vezes no meio da noite eu acordava, ela tava tentando cantar, sabe? Tipo, tentando louvar a Deus. E ela falou que se ela tivesse que passar tudo isso para salvar uma vida, que ela estava feliz, né? Que a morte dela não ia ser em vão. E chegou um momento em que a médica falou, chegou o momento, né? Ela já tá para partir, né? Então acho que é bom você parar de trazer seus filhos e tal. E eu parei, né? Pedi para meus pais não levarem mais, que eles estavam levando todos os dias meus filhos para visitar a mãe. Sim. Só que ela não conseguia interagir praticamente, E teve um dia desses que o Oswaldo Cruz ficava do lado de Shopping Paulista, né? E como eu não via meus filhos faz tempo, eu falei, pedi para meus pais trazerem eles pra gente almoçar junto, rapidinho. E beleza, e nesse dia meu filho virou pra mim e falou que ele queria ver a mãe dele, né? Aí eu falei, Fê, não dá, né? A mamãe tá bem mal, ela tava bem debilitada, toda amarela e com o rosto cheio de ferida por causa do último medicamento. Aí ele falou, não tô com medo. Aí nessa hora que ele falou isso pra mim, eu falei, beleza, vamos. Te deu uma força. Me deu uma força grande e a gente tava indo, né? Era perto. E nessa hora tinha umas pessoas vendendo uns paninhos no chão. Ela falou, posso comprar um pra mamãe? Eu falei, pode. A gente comprou um paninho pra ela. E nesse dia aqui, ele segurou a mão dela e orou com ela, né? Ele tava com quase 7 anos. E ela não conseguiu, né? Dava pra ver que ela tava tentando, mas ela não conseguiu. Mas interagir com ele orou com ela, a gente ficou um pouquinho e foi embora. E foi assim, por vários dias ainda, até que um dia ela estava deitada, ela abriu os olhos, eu vi que ela abriu, eu sentei do lado da cama, segurei na mão dela e eu perguntei, você tá bem? Aí ela olhou por trás de mim assim e falou, tô vendo um anjo. Na hora que ela falou isso, eu falei, ela tá preparada para ir? E a partir daquele momento eu não orei mais por cura. Eu só pedi para Deus consolar meus filhos, porque eu já vi que ela estava pronta, né? Estava preparada. E foi assim, ela ficou mais alguns dias assim, e estava com muita dor. Um dia a médica falou assim, eu posso aumentar a sua dose de morfina, mas assim, talvez você não acorde mais. Tudo bem para você? Ela olhou, pensou, falou, tudo bem, eu quero. Aí a médica virou para ela e falou, você tem alguma última coisa que você queira
falar, né? Eu tava sentado na cama do lado dela, eu segurei a mão dela. Ela virou pra mim e falou, fala pro Fê que eu amo muito ele. E fechou os olhos. E a partir daí, ela não acordou mais, né? Foram 5 dias depois desse dia que ela já não comia mais, já não... Morfina. Já, então o médico... Ela tomava a alimentação via sonda. E a médica falou, não tem mais o que fazer. E foram 5 dias que eu ficava do lado dela, orando, ajoelhava no pé da cama. Mas eu já não pedia mais por cura, né? Porque eu já sabia que ela estava preparada. Quando ela falou que ela viu o anjo, assim, eu já senti que ela estava pronta para ir. E no dia 2 de fevereiro, de madrugada, a enfermeira veio, me acordou, que eu estava dormindo, eram umas 2:30 da manhã. Ela falou, já não tem mais batimento, né? A gente não pode fazer nada. E foi isso, a gente fez ela que ia ser cremada, a gente cremou ela. Ela foi embora. E minha vida, na hora, foi um alívio por ela não estar mais sofrendo, mas foi uma tristeza grande de não ter Perdeu mais o chão, né, cara? E assim, no primeiro mês que ela faleceu, eu ainda não conseguia digerir tudo, porque era tanta coisa, eu tinha que ir no cartório, resolver isso, resolver aquilo, correr atrás de documentação, disso, aquilo. Então, o primeiro mês eu acho que eu tava com tanta coisa para fazer que eu não tive tempo de parar. E aí no segundo mês, quando já estava tudo encaminhado, resolvido assim, né, mais ou menos, eu comecei a reclamar muito, fiquei bravo, murmurava, brigava com Deus. Falei, pô Deus, por que você fez isso, né? A gente buscou tanto, você deu esperanças e agora eu tô aqui com 2 crianças. Claro, assim, eu tenho ajuda muito dos meus cunhados, da minha sogra, da minha mãe principalmente, do meu pai, mas vai ficar sem mãe, né? E um pai que tem algumas limitações físicas. Não faz sentido pra mim, né? Qual o propósito disso da minha vida? E não sei, passado esse mês assim que eu tava revoltado, assim, vamos dizer, com Deus, eu caí num conformismo, sabe? Deus quis assim, eu não tenho como mudar, não vou fazer, não vai mudar mais nada, ela não vai voltar. Então eu continuei seguindo minha vida. Uhum. Eu até tentei dar uma mudada, me matriculei no seminário, fiz um semestre no seminário, curso básico, mas eu vi que não levava jeito também. Pra vir aqui no podcast eu tava com muita vergonha também. E assim, eu não via assim como ajudar alguém, assim, sabe? Eu fiz o seminário 6 meses, não terminei, nem fiz as provas finais daquele primeiro semestre e desisti. E foi indo. E cada dia mais eu queria me fechar no meu mundo, não queria mais... Porque eu ia pra igreja, todo mundo eu me lembrava dela, todo mundo, os parentes, tudo. Eu comecei a ir pra uma outra igreja que, assim, bem grande, 3.000 pessoas, eu não conhecia ninguém, não queria ver ninguém, só queria louvar a Deus e beleza. Só que em várias situações, Deus ficava me chamando de volta e eu não queria voltar para a igreja, para minha igreja original. Eu ficava tentando fugir, procurando outras igrejas. E um dia eu falei assim, tá, Deus, se você quiser, então beleza. Eu citei 4 nomes numa oração. Eu falei, se algum desses for para a igreja sem eu chamar, eu volto. Porque eu estava indo para outra igreja, mas só com meu filho. E às vezes eu ia sozinho. Só que em várias situações, em devocional, orando, falava, você tem que ficar com sua família, seus filhos têm que te ver louvando. Sua filha principalmente, que às vezes eu levava meu filho, mas a minha filha eu não conseguia. Porque ela era muito pequena, ela tinha 1 ano e pouco, eu não conseguia, com algumas limitações físicas tal, carregar ela tal. E beleza. Passou uma semana, um amigo meu falou, eu vou pra igreja tal. Eu falei, putz, Deus,
eu não queria, sabe? Eu não quero. Um dos 4 nomes. É um dos 4 nomes. Eu não quero. Você pediu. Então eu resolvi voltar para a igreja, né? E assim, foi difícil para mim estar naquele ambiente, mais pelas lembranças, assim, sabe? Com certeza. E eu, beleza, você quer que eu fique aqui, eu vou ficar aqui. Passei esse ano, 2024 ali, falei, tá bom, tô aqui, você quer que eu fique aqui, eu fico aqui, tô no meu canto, tô obedecendo, mas eu não fazia nada, só tava indo por ir mesmo, sabe? Sim. Com os meus filhos, porque a minha esposa tinha pedido, eu tinha feito uma promessa para ela, que a única coisa que ela pediu em relação aos filhos era que eu tentasse, né, manter eles no caminho de Deus, não tirar ele do Kumon e do mandarim, né, que ele faz mandarim. Esses foram os únicos pedidos que ela tinha me feito. E eu tava assim, tô levando eles pra igreja e pronto, sabe? Não tô fazendo a minha parte, vamos dizer assim, me eximindo da responsabilidade. E fui tocando a vida assim, tipo, cada dia de uma vez, hoje tem que fazer isso, aquilo, levar no médico, levar na escola, beleza, sabe? Sem um propósito, talvez, sem alguma ambição na vida, assim, sabe? E um dia desses, no meio desse ano agora, já em 2025, eu tomei um chacoalhão de Deus, né? Um negócio que eu ainda não posso contar, mas eu tomei um chacoalhão muito forte de Deus. Sim. De que, tipo, cara, você tem que continuar, né? Você tem 2 filhos, não é simplesmente... Acorda, né? E esse chacoalhão foi bem forte, né, pra mim. Tanto que eu comecei a falar, preciso rever as pessoas. Tanto que o Will foi por isso. Eu falei, já não vejo ele faz tanto tempo, vamos marcar de almoçar. E sempre enrolava, sempre, um dia a gente combina, e nunca combinava. E combinei com ele um dia, fui lá, acabei contando essa história pra ele, que ele te contou. E é isso, eu tava até com... Quando ele me fez o convite, eu fiquei assim, putz, acho que eu não vou, eu não tenho jeito, eu tô com vergonha. Mas eu pedi pra Deus, perguntei, assim, se isso, né, se a minha história tocar uma pessoa nesse mundo, eu já tô... Exatamente. E, assim, hoje eu vejo que o que fica, o luto, pra mim, nunca vai acabar, sabe? Eu acho que o luto, ele muda, mas eu acho que ele nunca vai acabar. Hoje o meu sentimento não é mais de tristeza, assim, sabe? Porque a gente viveu muitas coisas boas, viveu muitas coisas ruins, mas eu acho que a doença dela me fez ver o quanto Deus sempre esteve do meu lado, sabe? Quanto que ele sempre... Vários milagres que a gente não percebe no dia a dia e depois quando você olha para trás você fala, putz, Deus sempre, né? Esteve aqui, sempre esteve, a gente que não quis ver, né? Sim. E aí, sim, o que fica é a saudade, assim, às vezes eu, por exemplo, o que mais me pega, assim, são as coisas do dia a dia que eu falo, né? Por exemplo, o que você quer jantar hoje? Você vê um negócio engraçado, assim, não tem pra, sabe, pra falar. Vamos levar minha... Aquele negócio de chegar, depois que as crianças dormiam, a gente ia lá, ficava meia hora escolhendo um filme pra assistir, 5 minutos depois ela tava dormindo, sabe? Assim, isso é o que mais me faz falta hoje, assim. É claro que datas especiais, como o aniversário dela, data de, sei lá, casamento e tal, eu fico também, né? Pega muito. Pega muito. E um dia desses eu vi numa caneca lá em casa, que tava escrito assim, saudade é o amor que fica, né? E eu fiquei pensando assim, nunca tinha reparado, e é verdade, né? A gente só sente saudade de coisas boas, né? Sim. E é o que ela deixou pra mim, assim, sabe? Ela deixou 2 filhos, ela deixou muita força de vontade que ela tinha de viver e tal. Esqueci de contar. Tanto que no começo, quando a gente procurou outra psicóloga, a gente foi junto de casal. E eu achei que eu que ia ser. E nessa época, foi em dezembro de 2018, a psicóloga falou assim, conversou com eu e ela e falou assim, eu preciso cuidar dela primeiro. Porque ela abdicou da vida dela, ela só tá cuidando de você, ela não tá cuidando dela. E ficou 6 meses só tratando ela e depois que começou a tratar
me tratar, fazer terapia. A terapia de casal também, a gente conseguiu solucionar os problemas que a gente tinha e a gente teve alta, né? Sim. E depois que ela contou pra psicóloga que ela tava câncer, voltou a fazer terapia e tal, mas foi um momento difícil, né, que a gente passou durante toda essa doença dela, mas foi que eu acho que a gente mais cresceu na fé, assim, sabe? Eu sou um pecador, não sou ninguém assim que nossa, sabe? Deus só usou minha vida e a da minha esposa por algum propósito, que eu ainda me pergunto, assim, às vezes pra Deus, né? Qual que é o meu propósito aqui? Porque eu sei que o dela, ela cumpriu, né? Cumpriu e eu só quero poder ser um bom exemplo para meus filhos, né? Sim. E que eles, sabe, hoje eu vejo que o sucesso para mim já não é mais ele ser, sei lá, um presidente, CEO de uma empresa ferradona e tal. Hoje para mim ele tá servindo a Deus, tá nos caminhos de Deus. E é isso, assim, sabe? Eu acho que Sim. O que eu tenho para falar assim é isso, né? Que todos possam ter a oportunidade de um dia conhecer esse Deus que eu conheci, Sim. aceitarem a Jesus como eu aceitei e poderem, né, desfrutar da vida eterna e assim, não vai ser fácil, né? Deus nunca falou que ia ser fácil, mas Ele está sempre do seu lado, né? Então é o aprendizado que eu tenho. Legal. Hoje Alice e Felipe. Hoje o Felipe tem 10 e a Alice tem 3. Alice tem 3. Agora vem a pergunta legal. Você falou que ele faz comum? Faz. Certo? Ela possivelmente vai entrar no comum daqui a pouco. Foi uma promessa, irmão. E como você disse, isso é interessante. É um investimento na vida deles, na vida acadêmica. Eu estou falando do comum especificamente agora. Um investimento na vida acadêmica, mas um orgulho prévio de que eu vou ser orgulhoso deles se eles só permanecerem no caminho de Cristo. É só isso. Eu estou investindo, se eles quiserem fazer. Se quiser ser o engenheiro da NASA, não tem problema, desde que eles permaneçam aqui nesse caminho. Exato. Desde que eles aprendam o que a gente aprendeu. Antigamente, para mim, sucesso era outra coisa, né? Sucesso era você ter dinheiro, você ter um cargo bom, você ter um trabalho bom. E, sei lá, depois disso tudo que eu vejo que não é só isso, né? Você ressignificou muitas coisas. Muitas coisas. Sim. E é o que eu falo, né? Hoje meu filho, assim, ele é bem consciente, ele é bem maduro, assim, ele entende tudo. A minha filha, às vezes, a gente fala, a mamãe tá no céu, né? E ela ainda não entende muito, mas a gente tenta, né? Mas tem coisas que a maturidade, só a maturidade traz. Como a sua Sim. maturidade em superar, em caminhar, em ainda permanecer, como a do Felipe também, dele tá crescendo e já ser consciente, da Alice que será consciente, mas tudo no seu tempo, vamos colocar assim. Uhum. Mas os pedidos dela me pegaram muito. Os pedidos dela me pegaram muito. Ver o sol, mano. Me pegaram muito. Tanto que a gente teve algumas situações aqui, os 3 tiveram situações, e a gente consegue olhar para você e entender exatamente o que você está sentindo. E exatamente o que você sentiu e exatamente o ponto que você está relacionando em questão da revolta, da tristeza e da consciência do que você tem que fazer e do que você está fazendo e que você irá fazer, não só pelo compromisso de palavra, mas pela sua responsabilidade enquanto servo. Isso é lindo, é maravilhoso e... Bom, vou ficar puxando o saco, não. Eu queria agradecer. Hoje foi diferente, né? Hoje foi diferente. A gente só não ficou debatendo muito, né? Mais ouvido. Mas que história incrível, cara.
Eu queria de verdade agradecer pela sua coragem de vir contar isso. Eu sei que ainda é muito recente e sempre vai ser muito recente para você, principalmente. Mas essa história ela precisa ser contada, porque vocês nunca desistiram de Deus, mesmo duvidando de Deus. Eu sei que você ainda vai entender como que Deus vai fazer essa história aí e como que vai funcionar para você. Mas essa história precisa ser contada justamente por isso. Porque eu não estou passando isso agora, graças a Deus, nem acho que os meninos, mas alguém aqui que está assistindo a gente está passando por isso agora. E precisa entender. E precisa de uma história parecida para pelo menos ter alguma coisa a se apegar. E não desistir de Deus. Porque Deus não é o cara que faz tudo pra gente. Deus não é o cara que tá ali pra você falar: Deus, cura minha esposa, que eu vou continuar orando por você. Deus é o cara que faz, irmão. E pronto, acabou. E vocês entenderam que a presença deles, nesse momento principalmente, era essencial. Então, cara, muito obrigado. De verdade, muito obrigado pela coragem, muito obrigado pela essa história maravilhosa, por tudo que você passou junto com a sua esposa, pelo sacerdote que você se tornou, que hoje você é um sacerdote dentro da sua casa e você não desistiu de levar os seus filhos para o mesmo caminho que você sempre teve e que te deu força para passar tudo isso. Muito obrigado, brother, de verdade, muito obrigado pela essa história. Obrigado pela oportunidade aqui de compartilhar. Acho que só tô aqui porque Deus tem o seu propósito. Acho que como eu disse, se uma pessoa ouvir a história e conseguir ser útil para ela, eu acho que já tá valendo aqui. E eu tô, assim, com os meus filhos, eu oro todo dia, a gente faz devocional junto, com a pequena a gente lê historinhas bíblicas infantis, e acho que é isso, acho que parte de nós, né, como a minha esposa pediu, de encaminhar nossos filhos pro caminho. Porque hoje em dia está cada dia mais difícil, né? Esse mundo cada dia mais corrompido, mais caótico. E então é isso. Acho que espero que todos possam conhecer esse Deus, né? Aceitar Jesus e ver como sua vida vai mudar. Não digo que para melhor, mas vai mudar, ele vai ajudar infinitamente a passar melhor. Por tudo que você tem que passar. Tudo que você passa, o fardo é infinitamente mais leve. A partir do momento que você entende, né, a profundidade do amor dele, a graça que ele deu pra gente de dar o filho dele por nós, né, morrer por nós e é isso. Show. Quer falar alguma coisa pro nosso convidado, Guinho? Mano, Faça as suas minhas palavras. tipo Sem Miguel, velho. Eu tava ouvindo e, cara, admirei muito a força que Deus colocou em você. Ao mesmo tempo que eu ouvia, eu imaginava tudo aquilo que meus pais passaram com os pais dele. Lógico, no seu caso foi sua esposa, nos meus pais, os pais dele. Mas eu fiquei imaginando, porque são pessoas que a gente ama, pessoas que a gente nunca quer se despedir. E aí algo que meu pai sempre me falou e eu não entendo porque eu perdi meus avós. Mas acho que quando eu perder meus pais, se acaso eu perder minha esposa primeiro, acho que eu vou entender melhor que a gente acostuma com a dor, né? A gente acostuma com a situação de não ter mais a pessoa. A gente sempre vai sentir saudade, a gente sempre vai lembrar dos bons momentos, mas não é algo que a gente gostaria, é algo que a gente acaba acostumando. E, cara, eu admiro muito sua força, admiro muito o que Deus fez em você nesse tempo. Uma pessoa uma vez me perguntou assim: quantos por cento você é em relação aos seus filhos, né? Eu não pensei duas vezes, falei 100%. Aí a pessoa me virou: e sua esposa? Aí na hora eu falei: errei na resposta. Aí ele falou: cara, a sua esposa é a pessoa mais importante da sua vida. Você escolheu ela pra estar do seu lado. Os seus filhos, tudo bem, é seus filhos, mas você não escolheu eles. Eles, né? Isso foi bem profundo pra mim, me fez refletir bastante a importância do cônjuge, né? Do esposo, da esposa, em relação à sua vida, né? Que você vai envelhecendo e os filhos vão embora
quem fica Os pais vão embora. os pais vão embora, os filhos vão embora. E quem fica é... Quem fica sempre é cônjuge, né? Isso que... Pesado. Boa frase. Uma frase. Vou usar no curso. Quer falar mais alguma coisa, Dieguinho? Eu queria agradecer muito, demais. Como os meninos falaram, tem alguns pastores que falam uma frase assim, a primeira palavra, a palavra quando a gente vai pregar, ela vem primeiro na gente, né? Uhum. Ela bate primeiro na gente, depois ela vai. E eu estou me sentindo assim agora. Toda a sua história, ela bate em... Ela vai tocar em alguém, ela vai reverberar, como ela já está reverberando em mim. E eu não, a única palavra que eu posso dizer é muito obrigado. Eu agradeço muito. Agradeço que mesmo receoso você veio e contou sua história. Agradeço que mesmo com talvez medo ou preocupação ou qualquer tipo de sentimento de insegurança, você veio e contou a sua história. E eu agradeço porque você me permitiu ser um ouvinte. Eu possivelmente só saberia da sua história se um dia eu visse um podcast que você contasse. Ou se um dia eu estivesse num lugar que você contasse. E hoje eu sou a pessoa que está no lugar que você contou. Então, muito obrigado pela história, muito obrigado pelo exemplo, muito obrigado pela forma de mostrar que, independente da situação, mesmo que feliz ou triste, mesmo que dolorosa ou não, mesmo que a caminhada seja árdua ou não, mesmo que qualquer situação aconteça, Deus é Deus o tempo todo, é bom o tempo todo, nós dependemos dele o tempo todo e ele sempre estará conosco o tempo todo, independente dele ter feito a nossa vontade ou não. Então, muito obrigado por tanto, eu realmente sou muito grato por isso e é um prazer para mim ser uma das pessoas que pôde escutar também da sua história e uma das pessoas que escutou antes de um monte de gente. Morram de inveja. É isso aí. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Eu não sou nada, não sou mais que ninguém aqui neste mundo. Deus está me moldando ainda, né? Ainda é duro, né? É difícil, né? Às vezes seria melhor não acreditar nele e bola pra frente, né? O que eu falo que minha vida não é seguir em frente, né? Seguir pra frente, né? Porque seguir, você segue pra qualquer lugar, mas seguir pra frente, né? Com a vontade de ir pra frente mesmo. E hoje eu tenho esse sentimento, né? Tenho essa certeza e agradeço só a Deus por ter me dado a graça de ter o filho dele morrer por mim, né? E é isso aí. Obrigado. Que história, né? Eu falei que esse testemunho era pedrado. Mas é isso aí, gente. Às vezes os testemunhos entram na vida da gente pra gente aprender como lidar, às vezes com uma situação que a gente nunca viveu, mas que infelizmente todo mundo vai viver, né? E Deus estar com você numa situação dessa te faz você fazer coisas que você nem imaginava que ia fazer. Não. Né? Então, que esse testemunho entre no seu coração, que esse testemunho chegue até pessoas que estão precisando ouvir esse testemunho. Né? Muito obrigado por assistirem hoje, tá, o nosso podcast. Muito obrigado por esse ano também, vocês acompanharem a gente, não desistirem da gente, mesmo a gente sendo falho. Mas eu tenho certeza que ano que vem tem coisas melhores a acontecer aí. Vai rolar ainda o nosso culto de ação de graças. A gente vai postar para vocês aí. E Deus abençoe. Um bom Natal para vocês, boas festas. E fiquem aí com essa pedrada aí agora. Deus abençoe, gente. Valeu, obrigado. Obrigado.